Fala galera, começando mais um vídeo no canal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like. Frio em Campo Grande de novo, 12, 13 graus. E eu fazendo um treino de 18 que era pra ter feito esse final de semana e não rolou. Mas, bora. Firme e forte, vamos junto. Acompanha aí. Última semana pra maratona. Bora. Últimos 2,5 km pra fechar 18. Bora. Olha esse céuzão brabo. Bora. Fala galera, treino concluído. 18 km. Vamos ver qual que eu fiz. 5,38 de média, 1h41. Tá ótimo. Igual eu falei, última semana, não é hora de inventar, não é hora de querer ser o melhor treino. O que era para ser feito já foi. Base específica, agora complemento, agora é só manter o corpo ativo, descansar, para na hora da prova poder entregar o que a gente treinou. É isso. Tomar um banho, tá frio pra caramba, tomar um banho quente, trocar de roupa, já volto para trocar uma ideia com vocês. Falou! E aí galera, voltamos. Vem cá, vem cá. Sobe aqui. Não vai ficar uma ameação gigantesca o gato. Vai lá. Dá oi pra galera. Novo integrante. Ice. O cara é muito gelo, né, filho? O cara é muito frio e calculista. Igual o dono dele. Super. Yeah. Galera, eu acho que a ideia desse vídeo, a semana de polimento, a ideia desse vídeo de agora, vim aqui falar com vocês, a ideia é mais falar do que eu aprendi nessa preparação para maratona, para minha segunda maratona da minha vida. Como eu disse em alguns vídeos, vocês já sabem, né? Já pratiquei esporte minha vida toda, né? Mas sempre foi como amador. Esse ando aqui. Vai lá. Como pratiquei esporte, tipo, desde criança, sempre gostei bastante. Meu pai também sempre incentivou a gente. Não no nível competitivo, assim, mas acho que como a maioria dos guris da minha época, da minha idade, da minha geração, cresceu jogando bola, então jogava futsal, né? E eu sempre tive uma pegada comigo que, assim, falei, cara, nunca, e até hoje eu carrego isso comigo, né? Nunca me achei um cara talentoso, mas sempre me achei um cara dedicado, assim, chato. Eu ia, né? Então eu era o cara que ia cedo no interclasse, eu era o cara que ia treinar. Não repare no gato que ele tá causando aqui. Eu ia treinar cedo. Aí, meu irmão, por exemplo, ele era mais habilidoso que eu, mais talentoso pro futebol, mas ele de todos os lugares que é pra ir, ele vai justo no lugar que vai derrubar. Vai na câmera, no microfone. Fica aqui. E aí... E ele acabava, tipo assim... Claro, teve época que ele treinava e tal, mas ele era uma coisa muito, tipo assim... Nunca levou algo a sério. E no caso do futebol, né? Levava um tempo, mas tipo, logo já... Nunca abria mão de outras oportunidades pra fazer. Eu já era aquela coisa meio hiperfoco, assim. E aí, de uns anos pra cá, perto da pandemia, eu saí dessa vibe mais de musculação, essa coisa mais assim, até pela um pouco da bagagem que eu tive estudando, educação física, trabalhando um pouco na área. E aí eu fui pro CrossFit, gostei pra caramba. Do CrossFit, tive aquele meu hiperfoco com o CrossFit. Só que eu logo vi que para ser competitivo, assim, não que eu queria ser um atleta, mas para ser competitivo era uma coisa muito fora da curva, sabe? Tipo assim, eu não ia chegar lá, nem para participar, sabe? Claro que hoje tem muita gente que participa e nem tem essa técnica toda do CrossFit e tal, mas eu, para mim, na época, não me julguei assim, ficava meio pá. Tinha alguns exercícios que para mim exigia muito mais, né? Tipo, da minha base,
de treino e tal. E aí eu sempre olhava e mirava para a corrida, porque eu gostava da ideia da corrida, porque não que não tem técnica, obviamente que tem técnica, que tem treino, mas era uma coisa assim, cara, é ir correr, é muito mais mental, é uma jornada mais pessoal e ao mesmo tempo coletiva, né? Porque você conhece muita gente, mas é uma jornada sua, né? Enfim, fui pra corrida, fiz meia maratona, foi o que fez eu ir pra corrida, né? Meia maratona, provas curtas, provas longas, aí eu entrei no triatlon, aí fiz um sprint, um olímpico, fiz um Ironman, depois fiz a minha primeira maratona, e de lá fiz mais corridas, enfim. Então acho que de 2021, eu posso dizer, até hoje, 2025, foi vivendo corrida, sabe? Endurance. E, cara, eu acho que é sem roteiro esse vídeo, né? Então eu poderia ter aqui vários tópicos. Eu acho que eu posso até trazer depois da maratona, depois que eu concluir a segunda maratona, aprendizados mais focados na prova em si. Mas eu acho que na jornada da preparação até a prova, tanto da primeira e agora nessa segunda, com a cabeça de quem já fez uma maratona, eu acho que assim, e aí talvez seja o meu maior aprendizado, a sua, não faça da maratona a prova da sua vida, mas faça da sua vida uma maratona, né? Então, tipo assim, às vezes, e depois dos vídeos que eu gravei, até postei no Instagram falando sobre alta performance, sobre consumo, né? O quanto o capitalismo e o mercado se aproveita dessa nossa paixão pelo esporte e, e, e nosso engajamento, nosso senso de propósito, de superação, de buscar a melhor versão de si mesmo, e como o sistema capitalista ele pega isso, né, e eu não estou fazendo um discurso moral, tá? É apenas como a engrenagem funciona. Então ele pega tudo isso e você não percebe que você cai nesse lugar de consumir, né? Onde você está comprando performance, comprando coisas, e a experiência em si de correr, de participar, de vivenciar, ela acaba sendo afogada por todas essas coisas que você acha que você precisa para poder vivenciar isso, né? Claro que é maravilhoso quando você tem acesso a muito dessas coisas, mas facilmente você se perde, né? E eu estou falando isso porque eu comecei a encontrar alguns amigos que me deram feedback desse vídeo que eu gravei falando que estavam passando a mesma coisa. Cara, falando, Paulo, é a mesma coisa, ouvindo você contar isso, parece que sou eu. Eu, caramba, cara, que doido, né? Tipo, eu simplesmente fui fui vulnerável ali e achei, sei lá, era uma coisa que eu já vinha martelando na minha cabeça e eu falei, cara, vou expor, contar e vamos ver. Sabe? Eu acho que a ideia não é falar a verdade, ser o embaixador da moral, da verdade, não, era uma parada tipo assim, cara, tá vendo essa parada de corrida que eu amo, e muitas vezes você já viram eu postar de tênis, de corrida, de prova, de viagem, de roupa, de bonezinho, de óculos, de coisa, sabe? Eu me perdi aí. Tipo assim, tô vindo aqui contar pra vocês que tá vendo, lembra aquela época? Eu perdi um pouco a mão ali, sabe? Talvez vocês que estivessem assistindo e não vivenciando, talvez vocês já olhavam com esse olhar, não sei, né? Tô viajando aqui, filosofando. Mas essa era a parada. E eu, tipo, é como se eu estivesse fazendo uma autoavaliação. Eu acho que é muito do meu perfil, né? O tempo todo, que chega a ser ruim pra mim, né? Me torna uma pessoa mais ansiosa com algumas coisas. De fazer o tempo todo uma autoanálise e ficar vendo o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. E aí tem hora eu não consigo desligar ou baixar um pouco. Então por isso que às vezes eu venho com esses momentos de tipo de insight, de reflexões assim que parecem coisas nossas, porque é nesse e na corrida que eu tenho isso, né? Tipo, hoje eu fiz um treino de 18 km e essas ideias, esses insights vêm assim à tona, sabe? Os pensamentos e é muito da hora. E eu conheci não, encontrei muita gente, muitos amigos, sei lá, umas 5 pessoas no mínimo, que concordaram comigo, fora a galera que mandava mensagem e falando, Paulo,
eu queria vender minhas coisas, e eu tipo, achei que eu não ia voltar mais a treinar, fazer, porque eu não aguentava mais. Porque é isso, cara. Então, tipo assim, a gente fez, e aí eu acho que vem um insight do maior aprendizado para minha maratona de 2025. Eu acho que se fosse resumir nessa frase, resumiria nisso. Cara, não faça da maratona. Se você está se preparando para uma maratona, se você está fazendo um 70,3, um Ironman full que seja, uma ultramaratona, sabe? Forçando o argumento aqui. Não faça dessa preparação, dessa prova, a jornada da sua vida. Porque você vai concluir essa prova e a sua vida não vai parar. Parece meio óbvio, é óbvio. Mas às vezes a gente está tão imerso, e isso é bom também, né? Como eu disse em um vídeo passado, alguns vídeos atrás, que eu encontrei o Tarso, que estava treinando e também meio que compartilhou meio que essa mesma vibe comigo, e ele falou assim, Paulo, mas às vezes eu gosto de estar um pouco bitolado, porque senão eu também não tenho uma disciplina. Eu falo, cara, então, eu entendo. Eu também. Eu acho que talvez na minha visão, né, tipo, eu acho que tende na questão do homem masculino mesmo, na questão de gênero, eu acho que tende, talvez esteja falando uma baita bobagem aqui, mas, tipo assim, talvez tenha essa coisa meio do competitivo um pouco mais aflorado. Então, quando a gente entra no esporte, a gente não entra para participar e ver no que vai dar, a gente já entra, sabe? Mas é claro que a gente tem consciência que a gente não vai chegar lá e vai ganhar primeiro, sabe? Vai ficar em primeiro lugar. Não, mas a gente, tipo assim, pô, mano, não vou passar vergonha, né? Eu vou entrar lá e vou dar o meu gás, tá ligado? Vou dar o melhor. Então, eu acho que isso faz a gente bitolar muito fácil, sabe? E também acabar acreditando em um monte de coisa. Então, tipo, se a gente vê um cara que é profissional, ou o cara que é amador, mas no nível quase que elite, falando que usa canelito, e ele fala que é melhor a performance, por que, que você vai esperar chegar no nível dele? Você já vai usar agora. Se você tem condições, usa agora. O canelito. É a mesma coisa do tênis de placa de carbono. Sabe? Você tem condições de pagar R$ 2.000 no tênis e poder correr, o privilégio de correr com um tênis de placa de carbono, que é o mesmo tênis do cara que você assiste no YouTube, sabe? No Instagram, correndo, o cara que é pro, o cara que é influenciador, tararara, sabe? Mas seu pace é 6,5. E aqui não estou fazendo de novo um julgamento. Se você tem, corre mesmo, tora o pau. Porque eu, quando tive condições de comprar os tênis, é o que eu queria lá e comprava. E é isso, sabe? É que hoje vai maneirando, enfim. Então, a gente fica tão bitolado, fica no hiperfoco, e a gente trata isso como se fosse a nossa vida, cara. E eu acho que nessa corrida eu até organizei bem essa coisa na cabeça, assim. Talvez eu esteja muito numa pegada devaneio aqui, porque é um vlog, né? Obviamente. Não tem um roteiro, mas eu acho que tentando trazer um pouco mais de detalhes. Cara, não faça da sua prova, por mais importante que seja. Aqui eu falei longas distâncias, que são provas que realmente requerem uma mudança muito mais radical do que uma prova de 5 km, 10 km, que às vezes você só está começando a correr. Né? Claro que vai exigir também uma disciplina sua, tal. Mas agora imagina que, tipo, eu corria meia maratona. Quando eu decidi fazer maratona, eu achei a preparação mais difícil do que uma preparação para o meio Ironman. Porque o meio Ironman eu descansava na natação, sabe? Eu descansava da corrida na bike, eu descansava dos outros na natação. Mas era uma disciplina muito chata de horário, sabe? Por exemplo, eu nadava na hora do almoço. Se eu perdesse a natação da hora do almoço, eu perdi o treino do dia, eu não conseguia nadar à tarde, à noite. Uma porque o lugar que eu nadava não dava para treinar outro horário, e outra porque a minha rotina também não permitia, se eu falhasse naquele horário, treinar no outro. E a vida, meu irmão, é cheia de imprevisto. A vida não tá nem aí pro seu planejamento. Então você planejou bonitinho, tem gente que planeja à risca e ainda tem, mas gente que não planeja, né? Então, tipo assim, cara, eu sofri demais com maratona, porque a maratona era 5, eu cheguei a bater 5 treinos na semana. Então, cara, minha perna não aguentava mais correr, principalmente no começo. Hoje eu já consigo olhar pra maratona sabendo, tipo assim, puta, vai doer, mas, tipo, já sei que eu sobrevivo. Então eu vou. Mas mesmo assim, cara, pensa, todo mundo
confraternizando, sua família, aí você sabendo que no outro dia você tem que acordar para correr 38, e aí talvez aquele almoço que tá botando para quebrar lá uma feijoada com sei lá o que, você vai ter que segurar a onda, não vai ter que comer, a galera, se você curte uma cervejinha, você não vai tomar, sabe? Porque, cara, essa conta chega lá, tá ligado? Então não tem jeito. Então, eu acho que se fosse para trazer o maior entendimento meu é isso, não faça da sua maratona a prova da sua vida, né? Mas faça da sua vida uma maratona, realmente. Tipo, cara, a sua verdadeira maratona é a sua vida. É uma jornada que não vai acabar, tá ligado? Que, tipo, vai durar. E outra, aí vem dos meus princípios, dos meus valores, e aqui também não querendo querer passar uma imagem de uma pessoa super ó. Mas é tipo, cara, se eu tiver que deixar de ser um bom pai, se eu tiver que e não estou dizendo dizer que eu não sinto culpa de achar que eu não sou um bom pai, que eu acho que eu sou perfeito, não é isso. É mais tipo, mas se eu tiver que afastar disso, de ser um bom filho, um bom irmão, um bom parceiro, um bom marido, um bom namorado, um bom amigo, cara, por causa de uma maratona, putz, cara, eu acho que pra mim não rola, tá ligado? Então, prefiro voltar a essa vibe. Porque é isso, a galera fala, não, mas que bom que agora todo mundo tá treinando. Cara, é uma maravilha, né? Mas a gente vai saber lá na frente. É a mesma coisa na internet, do celular, da rede social. Todo mundo, nossa, maravilhoso. Agora o WhatsApp. Minha irmã mora nos Estados Unidos, posso falar com ela o tempo todo, ligar para o pai, e ela tá 1 milhão de distância aqui. Mas, cara, né? Eu vejo que durante muito tempo eu tenho que fazer uns detox do celular porque eu fico viciado em tela, cara. Às vezes eu não consigo ficar sozinho em casa curtindo um silêncio, porque eu tenho que ficar ouvindo YouTube. Às vezes eu tô ouvindo uma coisa mal da hora, mas é meio muleta também porque eu não consigo ficar sozinho, sabe? Então a corrida eu acho que é o momento que eu sou obrigada a lidar comigo mesmo, assim, de uma forma mais da hora. Então parece que é o meu momento mesmo. Mas quando eu chego em casa, eu tô sozinho, hoje, por exemplo, tô sem hotel. Aí eu vou jantar, eu boto o YouTube ali, sei lá, um podcast ou qualquer vídeo. Às vezes um vídeo que não precisa pensar para você não gastar energia, só ficar ali, entretenimento, né? Então, cara, eu não ve- eu não consigo ver, eu não consigo ver valor na balança ter que abrir mão dessas paradas, tá ligado? E perder as coisas que eu julgo mais importante. Claro, cara, se você tem que ter autorresponsabilidade, se você se comprometeu em fazer uma maratona, se você se comprometeu em fazer uma parada, pô, assuma, não pelos outros, por você, sabe? E faça. Mas ao mesmo tempo também seja adulto e seja homem no sentido humano da palavra, né? Não seja homem não em questão de gênero, mas seja homem no sentido seja adulto, seja responsável, seja humano, de dizer assim, mano, não rolou, não vou fazer, tá ligado? Vou vender minha inscrição, numa próxima eu tento, sabe? Do que também querer ficar provando uma parada que, irmão, igual eu, cara, eu tô registrando pra vocês aqui a parada, minha preparação, tá mó da hora, massa, perrengue, pipipi, popopó, mas, cara, domingo que vem eu vou terminar a prova, vou vir pra casa e minha vida continua, cara. Meu filho vai vir aqui pra casa, eu vou estar todo fudido de maratona e cuidar do Theo, e o Theo não quer nem saber se eu fiz maratona, se eu fiz Ironman, ele chega aqui em casa, ele quer o pai dele, tá ligado? Então, tipo, eu acho que essa ideia a gente não pode tirar, essa tem que ser a baliza, sabe? O pilar principal dessa vibe, sabe? Tipo, mano, a maratona ela pode ser uma parada especial pra você, pra quem tá à sua volta, sabe? Mas ela não é tudo. Ah, mas é óbvio, né? Claro que é óbvio, mas tem hora você se perde, mano. Você fica ali e vive uma parada que, pô, acabou a prova, acabou, velho. Mas agora quem você é de verdade vai continuar, que é um pai, um filho, um irmão, um amigo, um namorado, e vai estar todo mundo continuando essa vibe, né? Então acho que talvez esse seria o pensamento principal, o aprendizado principal dessa jornada minha, sabe?
cara, não faça disso a jornada da sua vida, porque ela acaba ali na frente. E aí você fica perdido, sabe? Eu tenho aquela sensação de. E parece que eu tô falando uma parada meio doida da minha cabeça, mas é só conversar com quem treina nessa vibe, assim, e se prepara para fazer provas assim como maratona, meio Ironman. A gente até chama que é tipo um rebote. O cara acaba de fazer um meio Ironman, o cara não quer saber de nada. O cara tipo, fica ali. É, igual encontrei um amigo no shopping e ele falou assim: Paulo, eu não tava aguentando acordar 3:30 da manhã pra pedalar, cara. Eu queria acordar às 6. 6 pra mim tava ótimo, né? Então, tipo, o cara se sente culpado de acordar às 6, sabe? Porque o parceiro dele acordou 3:30 pra pedalar e ele não aguenta. Parece uma coisa muito besta, muito white people problems, mas é, cara, tipo, nessa bolha de quem treina, do endurance, né, do triatlo, da corrida, das paradas, né, e no mundo de rede social, de o importa é parecer, né, não, não é que eu sou um cara que é maratonista, que é não sei o quê, que eu sou disciplinado, eu tenho que parecer disciplinado, que aí eu posto uma foto, posto que eu fiz o treino, parece que meu pace é foda, né, mas a gente só vai saber isso com o tempo, né, quem dura de verdade nos treinos, quem realmente faz as coisas, não que isso seja uma baita de uma competição, né? Mas fica. Então, cara, eu fiquei assim, eu fiz meu Ironman, eu terminei e falei pra minha treinadora, eu falei, ó, eu não quero nadar, eu só vou correr, falei pra ela. Ela, calma, Paulo, vamos pelo menos pedalar de vez em quando, não precisa voltar à planilha. Claro, mas eu tenho meus amigos que nunca pararam, entraram junto comigo e começaram a treinar, investiram um tempo no triatlo e até hoje, cara. E estão colhendo frutos top, foda, tá ligado? Porque são pessoas assim que realmente acharam aquilo e se encontraram nisso e toca o pau, e da hora, massa. Mas para mim não era isso. Eu tenho um problema que sempre, desde que eu me entendo por uma pessoa mais adulta e ter noção das coisas, eu luto comigo, que é, eu tenho muita. Isso vem do meu perfil. Eu sou um cara muito curioso, eu gosto de saber de um monte de coisa, aí eu tenho hiperfoco naquele tema, eu fico um tempão estudando e vendo e lendo e pai. Depois eu meio que tipo, vou dando uma estafada, vou dando uma cansada, aí eu acho uma outra parada. E é de tudo, cara, de tudo. Café, cerveja especial, café especial, perfume, do nada eu tô lá cheirando perfume, sei de negócio, review de tênis de corrida, aí, sei lá, cara, outras, claro que tem coisas que até hoje, agora que eu me conheço, tem coisas que eu criei algumas mini estratégias para mim aqui que eu consigo manter as duras penas, mas eu consigo, né? Mas eu abria várias caixinhas, então eu também de muito autodesenvolvimento ali, né, de querer buscar e ouvir e um monte de coisa acontecendo, você vai entendendo. E eu entendi que, tipo assim, eu era muito bom de, de começar as coisas, de sonhar, sabe? Putz, eu projetava as paradas, mas eu sou muito difícil de acabativa, né? Se é que existe essa palavra. Mas eu tinha muita dificuldade. Então, assim, durante um tempo da minha vida adulta, assim, eu tinha muita dificuldade, eu ia largando as coisas pelo caminho. E até hoje eu vivo com isso, só que hoje eu tenho essa consciência do que eu tô fazendo. Então, a consciência de tipo assim, putz, cara, isso aqui já deu, era uma aventura, era uma vibe, era pra satisfazer a personalidade do Paulo, curtir, tal. Então eu também não vou investir muita grana nisso, porque às vezes daqui a um mês eu desisto, mas ao mesmo tempo também encarar um dia de cada vez, então, pô, vivencio bem massa, curto aquele tema, aquela parada que eu tô vivenciando, aquele momento, curto, e aí eu vou lá e, tipo assim, fecha a porta. Não tipo, e aquela coisa que você mexia, sei lá, tipo assim, não. Agora eu meio que dou uma fechadinha na porta. Não, esse tema aqui, cara, tudo que eu podia saber, que eu queria, para mim tá suficiente, agora vamos pra próxima. Então hoje eu já tenho essa consciência. E o esporte, cara, eu acho que é o único não, mas é um dos poucos que eu consigo ter essa visão de tipo de começar e terminar. Começar e terminar. E ter essa satisfação
quase que em curto, médio prazo de começar e terminar algo. Então essa satisfação de eu treinar para uma maratona, e aí eu começo, e eu concluo terminando a prova, é uma satisfação do Paulo que começa e termina as coisas, sabe? Então o esporte ele acaba me fazendo um efeito terapêutico nesse sentido. Então no esporte eu sou o Paulo que começa e termina as coisas. E aí eu levo isso para a vida. Então começo as coisas que eu me comprometo e termino. É claro que tem coisas que, enfim, né? A gente vai aprendendo. Tem gente que tem mais facilidade, né? Tem gente que já tem facilidade, tem gente que já tem dificuldade de começar, morre de medo. Eu era uma pessoa muito tímida, tinha muita vergonha de começar as coisas. Ir lá, ficava muito cobrando de mim sem começar. Até hoje isso ainda tem hora dá uma assombrada de vez em quando na minha vida, quando eu quero começar alguma parada. Mas eu acho que no esporte é isso. Então, cara, por isso que eu vou fazendo várias provas, e aí seja no CrossFit, seja no quando eu literalmente fui pra corrida, fui pro triatlo, então tipo, cara, eu fiz o sprint, eu fiz um olímpico, eu fiz um meio Ironman. Falei, cara, a partir de agora não faço mais triatlo, vira essa página, talvez eu volte, né? Então eu falo isso pra mim, talvez eu volte. Então eu vejo meus amigos treinando, claro que me dá vontade de pedalar, me dá vontade de fazer uma prova. Putz, é animal, gente. Cara, quem puder ter experiência de fazer triatlon e fazer provas, desde uma prova pequena até um meio Ironman, ou um Ironman full, rapaz, é uma sensação que, tipo assim, cara, inexplicável. A vibe do lugar, a energia, então, tipo, cara, né? Pronto. E aí, virei essa página e falei, cara, vou ficar na corrida. Qual é o desafio que me chama a atenção? Para eu começar e terminar? Uma maratona. Fui pra maratona. Então agora fiz um detox ali de tipo, cara, perdi a mão, tô começando a ficar muito bitolado, minha vida não é a corrida faz parte da minha vida, parece óbvio de novo, mas são coisas que às vezes a gente tem que fazer um balanço dentro da nossa vida, né, e falar, opa, peraí, minha vida é hotel, minha vida é minha família, minha vida é meu trabalho ali com as minhas coisas, que realmente é, são pilares ali da minha vida. A corrida é uma coisa que me satisfaz, que me dá essa vibe de iniciativa e acabativa, sangrando português de novo. Mas então por isso que eu acho que cheguei nessa conclusão. Parece que eu dei várias voltas assim, mas é porque realmente é um devaneio meu. Né? Mas é isso. Tipo, não faça da sua prova alvo a prova da sua vida. Sabe? Senão você vai ficar, vou fazer uma analogia bem besta. É igual quando você acha uma série da hora, que você fica obcecado pelaquela série, e você, qualquer momento do seu dia, você vai almoçar, você põe para assistir um pedaço do episódio. Se você tem um intervalo à tarde, ou final da tarde, você acabou de chegar em casa, você já, sabe, você já se arruma porque você quer assistir aquela série, você abre mão de horas de sono à noite, você vai dormir mais tarde porque você começa a maratonar alguns episódios. Mas aí, de repente, você fica tão obcecado que você, ao invés de uma coisa que era para durar, sei lá, mais dias, uma semana, 2 semanas, ela dura 2 dias, assim, sabe? 2 madrugadas, varado. E aí você fica com aquela sensação de tipo, e agora? Perdi meu propósito de vida, meu senso de propósito, né? Estou perdido agora, não sei o que eu faço, né? E agora? Porque eu estava tão entregue para a parada, né? Eu acho que tem uma dose disso, o esporte faz isso com a gente, a maratona faz isso com a gente, faz você ficar obcecado, ter essa obsessão ali de tipo, putz, é o tênis, é o gel, eu tenho que experimentar o gel, tem que ser o gel da marca tal, porque senão esse aqui faz eu passar mal. Só que chegou uma hora, cara, que eu comecei a ver e, tipo, e de novo, né, cai no mesmo tema, a gente começa a ver que, tipo assim, sério, velho? Sério que a gente vai começar a fazer uma contabilidade mínima, sabe? Sei lá. Então é isso. Fico, cara, fazer uma contabilidade dessa, como se a corrida fosse me dar um senso de propósito, sabe? Porque talvez a gente está ali consumindo conteúdos de influenciadores de corrida que a gente esquece que eles estão sendo
E aí, de novo, não é um juízo moral, né? É o trabalho deles. Mas eles estão ganhando para isso. Então, tem um reforçador financeiro para que eles continuem fazendo. Tipo, eu tô aqui gravando esse vídeo, eu tenho um canal no YouTube, não tem monetização nenhuma. Eu faço justamente por esse senso de começar um projeto e eu vou ver até onde eu vou aguentar. E vamos lá, vamos lá. Então é um, é uma tarefinha de casa para o Paulo, é uma terapia para o Paulo. Então eu começo e vamos ver até onde o Paulo consegue. Não tem interesse nenhum. Claro que é maravilhoso, mas a partir do momento que entra um retorno financeiro aqui com o patrocinador começa a mandar gel para cá, começa a mandar suplemento. Você acha que eu vou treinar com uma. Triste? Não, meu irmão. Manda um tênis com placa de carbono aqui para eu fazer review e fazer meus treinos. Você acha que eu vou treinar triste? Não. Pô, vou ser o primeiro a acordar, filho. Porque há um outro motivador ali no meio do caminho, entendeu? Um reforçador maior do que só a melhor versão de si mesmo, que a gente acaba vendo em vídeo de Reels, assim, que você vê daquela pessoa, e você fala, nossa, aquela pessoa é da hora. Porque a pessoa tá ganhando uma grana, filho. Começou sem ganhar nada, obviamente. Mas a partir do momento que começa a ganhar, pô, a brincadeira muda, pô. O sabor muda, o tempero muda de toda a vida. Poxa, né? Até meu pai, minha mãe, meu filho, minhas crianças, tudo vai ficar, Paulo, é isso aí, não desiste não. O pão das crianças tá chegando, pô, por causa da corrida, não para de correr, filho. Então, a gente tá aqui para vivenciar, para ser um bom pai, um bom filho, um bom amigo, um bom irmão, sabe? Então, isso é muito maior, obviamente, é óbvio, nossa, isso é tão óbvio, né? Então, a maratona é uma coisa nossa ali, com certeza vai destravar muita coisa em você quando você concluir uma prova que muda a sua vida. Obviamente aconteceu comigo, não é à toa que até hoje eu corro, sabe? E aqui estou compartilhando uma parada minha de como eu vejo o esporte, né? Desse lance de começar e terminar as coisas, né? Então eu consigo, para mim é quase que visual, então eu fico tipo, putz, cheguei. Aí eu dou um tempo, escolho um próximo objetivo, então eu abro uma caixinha e concluo. Então é como se eu tivesse ganhando estrelinha na sala de aula, sabe? Eu vou lá e ganho uma estrelinha a mais, aí eu fico, pô, que alegre, cara. Pô, Paulo, parabéns, você começou e terminou. Então, assim, é um jeito meu de continuar, assim, sabe? Mas e lidar com outras questões que são mais complexas da vida, né? O esporte é esse lugar. Então, não faça da sua prova a sua vida, tá? Porque eu, quando chegar em casa, meu filho não quer nem saber. Meu filho ama me ver correndo. Mas quando eu chego aqui, ele quer o vídeo dele, sabe? Mas uma coisa que me motiva a correr também é o Theo, sabe? E toda a questão do Theo de ser uma criança autista. O Theo, quando ele nasceu, ele ficou 15 dias na UTI. E todos os dias que eu ia visitar com a mãe dele, com a Natália, o médico dizia só notícias pesadas. Então era todo dia achando que o Theo ia morrer naquela madrugada. E você visita na UTI, você visita de manhã, de tarde, então um dia parece que você passou uma semana dentro do hospital. E toda aquela energia de outras crianças também internadas, tudo ali na UTI não é um cenário que tá todo mundo, tá todo mundo bem aqui, tranquilo, não. É um cenário pesado. E, e aí depois ele sai. Não dependia de mim, não dependia da quantia. Se tivesse uma quantia financeira para pagar, eu daria um jeito, faria, sei lá, ia mover o mundo. O médico, ó, tem uma pílula aqui que pode tomar, mas custa 100 mil. Rapaz, eu ia, sei lá o que eu ia fazer. Mas ia fazer esse 100 mil aparecer, né? Vender tudo que tinha, e até o que não tinha, para tirar o Theo daquela condição. Mas não dependia mais de mim, né? E aí você vê uma outra coisa acontecer dentro de você. E isso realmente é importante, né? E aí depois descobri que o Theo é um autista não verbal, uma criança que não fala, que talvez venha falar, ou talvez nunca fale, talvez eu nunca ouça um eu te amo dele. Mas tem uma coisa que eu vejo do Theo, é que quando ele me vê correndo, ele sorri, cara. Ele sorri, ele fica feliz.
Muitas das visualizações dos meus vídeos é do Theo, porque o Theo fica vendo o meu canal no YouTube em loop. Então, meu irmão, se for para fazer o Theo ficar assim, eu não vou parar de correr, mano. Eu não vou parar de correr nunca. Enquanto eu aguentar, eu vou correr. Porque talvez aí vai ser o lugar. Essa é minha maratona de verdade. Essa é minha maratona. O Theo é minha maratona. Eu nunca vou parar de correr. Se for para arrancar um sorriso dele todos os dias, e para ele ter essa visão de que o pai dele é um bom pai, cara, o que é uma maratona? O que é uma ultramaratona? O que é um meio Ironman? Desculpa a arrogância, né? Mas é que a motivação ela é muito maior. Ela muda, né? Então, isso é meu senso de propósito de vida, pilar que muda, faz um corte e distancia tudo do que é purpurina, do que é brincadeira, do que é experiência, do que é fake. E aí traz um senso de realidade para mim. Então, cara, eu posso fazer uma ultramaratona, eu posso fazer um Ironman full, chegar em casa, mano. Meu filho precisa me ver como um bom pai. Minha medalha não vai fazer o Theo olhar para mim e falar uhul, né? No caso do meu filho, da minha realidade, ele tem uma certa noção da minha corrida, dos meus treinos, da minha vida, né? Mas tem coisas que eu não sei o quanto ele absorve, o quanto ele não absorve, é uma coisa muito mais foge da linguagem da palavra, né? Da comunicação, da linguagem só por fala, é uma outra parada. Então, é, desculpa a emoção, mas é visceral total. Então, o que faz eu continuar, seja correndo, seja natação, seja bicicleta, sabe? O Theo, toda vez que ele vê meus vídeos de corrida, ele fica doido. Então, cara, tem uma motivação maior do que essa. Então, essa é a minha motivação, de fazer maratona, de fazer corrida, de fazer o que for, né? Para ver o Theo sorrindo, alegre. Eu acho que essa é a parada. Então, acho que esse foi o maior. Acho que talvez não dessa preparação só da maratona, mas talvez veio de uma forma um pouco mais clara e organizada na minha cabeça. Talvez nem tão organizada para vocês que estão ouvindo, né? Mas talvez algo que faça realmente sentido, né? Desde quando eu entrei para essa parada do esporte, hum, a minha vida, a minha maratona de verdade, não faz sentido eu fazer uma maratona. Minha meta de fazer essa maratona é para fazer sub 3 horas e 30, uma meta arrojada, né? Eu tenho uma meta um pouco mais conservadora e essa é a minha meta. Não faz sentido eu bater essa meta, chegar em casa e não ter uma vida em paz com meu filho, sabe? E não ser um bom filho pro meu pai, e não ser um bom parceiro pro meu irmão, sabe? Eu acho que essa é a minha, talvez essa seja a minha contribuição. Usar a corrida para me tornar uma pessoa melhor, para chegar em casa e realmente ser aquilo que eu preciso ser, né? Então, não sei quanto isso fez sentido para você, né? Mas essa é a minha verdadeira maratona. E esse é por isso que eu corro. Parece muito idealizador, muito bonito, né? Muito storytelling. Mas tem muita gente querendo correr só pela jornada do herói, só para aparecer. E tá tudo bem também, né? Corra, vai, faz, você é capaz, você pode, né? É o mesmo aprendizado que eu tive com o Theo. O Theo, com a limitação dele, ele nem tem noção. Eu percebo assim. O Theo não. O Theo é um autista severo, não verbal, tem algumas limitações. Então, ele não consegue perceber preconceito, ele não percebe esses olhares. Quem percebe é o pai, quem percebe é a mãe, quem percebe é o avô, a avó, quem está ali vivendo aquilo lá, né? Ele não tem noção que ele não fala, ele não tem noção que os amiguinhos dele falam e ele não sabe falar, mas ele se comunica, ele dá um jeito, né? Ele não sabe que ele tem algumas coisas que ele depende de outras pessoas para fazer.
né? Não tem essa noção. Talvez mais pra frente tenha, não sei. Cada dia é um dia com o Theo, né? Ele não tem essa. E aí eu, que tenho total condição de correr, no caso, levando para o esporte, obviamente, tá? Porque a vida não é só corrida, né? Mas levando para a corrida, eu que tenho total condição, estrutura, para poder fazer uma prova, não vou fazer, cara, é, não vai ser câimbra que vai parar, não vai ser nada, né? Então, é para ele, com certeza. Sempre falei aqui várias vezes para quem tá mais próximo de mim sabe que o Theo é um dos motivadores, assim. Tanto tem um lado pessoal meu, tem um lado Paulo, competitivo, que gosta de esporte, que gosta de treinar. Mas essa é a lição principal, ver o Theo sabendo que ele vive 100%, usa 100% do que ele tem para viver. É, você querer economizar o que você tem é muito doído, né? É isso, gente. Esse vídeo fica por aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Qual prova que você vai fazer? Uma maratona, uma meia maratona, 5, 10, uma prova de triatlo, seja o que for, né? Faça o melhor que você pode fazer porque você faz o melhor. Porque você é assim. Porque é respeito por você. O melhor que você pode fazer. Não é a melhor versão de mim mesmo. Não. Entrega o que tem que entregar no dia, com alegria, com vontade, com tesão, né? Porque é isso. Eu fiz o vídeo com o Pedro na Live Run e o Theo assiste, né? Ele ama ver, ele ama o tio dele e gosta de ver o pai correndo. Aí eu juntei o pai e o tio correndo, ficou doido, virou a visualização 100% do canal é do Theo. E isso para mim é a minha maior alegria, né? Saber que de uma certa forma vai ser um diário para ele, né? Vai saber até quanto tempo ele vai gostar de assistir, né? Então já tá com 12 anos e acompanhar esse documentário da minha vida de treinos, sabendo que ele vive comigo e ele assiste, é doido isso, né? Então, isso que faz eu fazer as provas com vontade mesmo, de querer realmente quebrar recorde, mas quando eu não estou podendo, eu vou lá e faço, e levo na boa, e curto, tá? Mas é isso. Até mais.